Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua vida, e sobre a sua casa, e você também que está nos assistindo aí de forma online. Né? E nós vamos convidar aí os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias, o texto do profeta Oséias. Oséias, capítulo 1. Primeiro livro depois do profeta Daniel. Oséias, capítulo 1, vai ser o texto base da nossa mensagem essa noite, do nosso estudo essa noite. Nós estamos aqui em um culto de ensino, de reciclagem, e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco essa noite, através desse texto. Amém? Oséias, capítulo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, essa noite eu venho falar aqui, amada igreja, sobre a história de Oséias, um profeta, dentro da teologia, considerado um profeta menor, não porque tenha menos importância do que os outros profetas, mas porque o seu escrito, o seu livro, é um livro de proporções menores. E Oséias tem um nome bastante significativo. Se você for no original e for pesquisar o nome de Oséias, significa salvo pelo Senhor. Mas o que chama a atenção aqui, queridos, nessa história de Oséias, é o casamento de Oséias. O Senhor usa a história particular do profeta para fazer uma analogia, uma metáfora com o casamento espiritual que ele tinha com o povo de Israel. Nós estamos vivendo um período de graça. E é exatamente porque nós vivemos nesse período de graça que muitos crentes pensam que pode viver de forma liberal. Pode fazer o que bem entender, pecando. Afinal de contas, Deus é amor, Deus é misericórdia.
E muitos pensam que o dia do juízo do Senhor não virá e não cairá sobre as nossas cabeças. Afinal, o preço já foi pago na cruz do Calvário, como nós cantamos. Mas, ao invés disso, nós deveríamos entender que Jesus é Deus. E, como tal, ele tem os atributos de Deus. E muitos se esquecem disso. E colocam Jesus em uma posição inferior ao que realmente ele está. Os soldados romanos zombaram de Jesus na cruz. E muitos crentes continuam ainda hoje zombando da sua figura e tratando como uma pessoa comum. Mas nós não devemos nos esquecer, queridos, que Jesus é Deus. E sendo Deus, ele é santo e ele chama a santidade. Ele é eterno e nos convida a viver na eternidade juntamente com ele. Jesus é onisciente e quer revelar a sua sabedoria divina ao seu povo. Jesus é onipotente e ele quer outorgar poder à sua noiva através do Espírito Santo. Jesus também é justiça. E como justiça, ele exige que nós pratiquemos justiça, que nós vivamos uma vida justa. E como justo, ele vai exigir essa atitude, essa forma de vida da sua noiva. Quando nós vemos a história dos hebreus, queridos, nós vemos que muitas vezes a segurança que os hebreus tinham devido à aliança com o Senhor trazia uma certa arrogância para aquelas pessoas devido à aliança. Nós vemos exemplos de muitos fariseus que se referiam orgulhosamente como filhos de Abraão, numa condição de arrogância diante de outras pessoas. E essa confiança excessiva muitas vezes fazia com que eles relaxassem, esquecessem do seu compromisso, confiavam que o Senhor não quebraria a sua aliança e as suas promessas. Porém, eles esqueceram de uma coisa muito importante. Toda aliança tem uma contrapartida. Quando Paulo dá instruções com relação à ceia do Senhor, que é um símbolo de uma nova aliança, ele diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e assim é réu do corpo e do sangue de Cristo. A palavra discernir significa entendimento, entender. Significa que a pessoa tem que entender que aqueles elementos que estão ali estão representando alguma coisa, estão trazendo uma mensagem. E aqui nós temos uma outra representação simbólica, uma outra metáfora através desses elementos, um memorial para mostrar que aquele que participa da ceia anuncia que faz parte de um corpo vivo, anuncia que faz parte do corpo de Cristo e que vive da forma como Cristo exige que ele viva. Esse memorial anuncia todas as vezes que as pessoas, que a igreja participa, que o preço pago pelo noivo foi alto, preço de sangue. E que a noiva tem que estar aguardando, dia após dia, como o pão que tem que ser comido todos os dias, aguardando e se consagrando para a volta do noivo. Se nós participamos e, dessa forma, anunciamos simbolicamente tudo isso, a volta do Senhor até que Ele venha, o sacrifício que foi pago através do seu sangue e a consagração da noiva até a sua volta. E se nós participamos e não agimos assim, estamos sendo hipócritas e, consequentemente, réus de falso testemunho. O cálice fala que a noiva reconhece que foi comprada por um alto preço. E o pão declara que ela está se guardando, vivendo dia a dia do seu noivo. Por que eu estou falando isso? Esse texto em Oséias
também faz uma metáfora de um casamento. A primeira esposa aqui havia se esquecido do seu compromisso com seu esposo. Era uma mulher adulta. A partir do capítulo 2, se você acompanhar aí depois na sua Bíblia, você vai ver que essa mulher que foi tomada por Oséias como esposa, ela continuou no mundo de pecado, de adultério. E Oséias não. Mostrando que o Senhor mantém a sua fidelidade, embora muitas vezes a esposa não tenha essa mesma fidelidade, se mantém infiel. Muitos, durante a história dos hebreus, foram até outros deuses. Eles foram influenciados pelo modo de vida das pessoas, dos pagãos, das pessoas que viviam ao seu redor, também pelo relacionamento amoroso que muitos deles tinham com essas pessoas e passaram a se prostituir espiritualmente, assim como a mulher, a esposa de Oséias. O certo, queridos, é que Israel foi muitas vezes comparada nas Escrituras a uma mulher adúltera, a uma esposa infiel, e é um retrato também da igreja. No livro do profeta Oséias, nós vemos essa metáfora aí da vida do profeta com a história de Deus e o seu povo. Simboliza a relação que Deus tem com o seu povo, uma relação íntima. E Oséias passa a ter aí uma vida real que então mostrava de forma figurativa Deus. Ele representava Deus e a sua esposa infiel e adúltera representava Israel, o povo da aliança. Eu queria que você notasse que o profeta se casa uma vez no capítulo 1. Mas se você for no capítulo 3, você vai ver que depois, deixada aquela mulher na prostituição, ela abandonando o seu esposo e indo se prostituir, ele então fica noivo de uma jovem, no capítulo 3. Igualmente uma pessoa também impura, uma mulher adulta. Os dois casamentos simbolizam as duas alianças estabelecidas por Deus. Um com a sua esposa, que ele escolheu, mesmo sendo ela impura, e que continuou na impureza. E a outra aliança estabelecida também com uma jovem impura, mas que ele compra, não na casa de Israel, mas na casa de um amigo, segundo o texto, e pede que esta permaneça fiel até a sua volta. Ele diz: tu esperarás por mim por muitos dias, mas não se prostituirá, nem será de outro homem, e eu também esperarei por ti. No primeiro casamento, nós vemos aí que a esposa se prostituiu e vai ao encontro dos seus amantes. E é por isso que isso só já seria um motivo para o rompimento daquela aliança. Mas nós vemos no decorrer do texto do livro de Oséias que Deus promete juízo sobre a casa de Israel, sobre sua primeira aliança. E esse juízo se materializa em diversos períodos que vão acontecer de conquistas, de cativeiros, de povos pagãos sobre o reino de Israel. E mesmo assim, o Senhor não abandona Israel. E mesmo assim, ele não abandona a sua primeira esposa, mesmo ela sendo infiel. Se compadece dela e pede ao profeta que profetize arrependimento para que ela não caia em um juízo maior. Isso me faz a minha mente me levar a um outro texto, a uma outra história nos evangelhos, de uma mulher que foi apresentada ao Senhor Jesus como adúltera. E chegaram então aqueles fariseus, sacerdotes, escribas,
e chegaram e falaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela seja apedrejada. E o que dizes tu? E ele ficava escrevendo na areia. E ele começava a escrever na areia e aquilo incomodava aqueles homens, aqueles rabinos, aqueles sacerdotes. O que será que estava passando na mente do Senhor Jesus quando ele se depara com essa situação? Ele não condena aquela mulher, mas perdoa e diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cada um deles, daqueles homens, largaram aquelas pedras no chão e foram embora, com a cabeça baixa, envergonhados também por saber que eles também eram devedores aí ao Senhor. Mas o interessante é que Jesus se volta para aquela mulher e diz: vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aquela mulher estava prefigurando ali novamente uma história real, contando algo espiritual. Naquele momento, aquela mulher adúltera representava ali Israel. E quando Jesus olha com amor para aquela mulher e com perdão, ele está dizendo que é assim que ele olha para Israel. Ele estava mostrando o seu amor e o seu perdão a Israel. E eu creio que ele estava com certo laço, nojo daqueles fariseus, porque eles eram espiritualmente as esposas infiéis e adúlteras na relação com Deus, na aliança com Deus. Eles estavam recebendo misericórdia dos céus, mas de forma oposta agiam contra aquela mulher, querendo que a pena lhe fosse imputada. E isso, de certa forma, vinha à mente do Senhor. Interessante a gente notar, queridos, que junto com a misericórdia que ele teve com aquela mulher adúltera, ele faz essa advertência: vá e não peques mais, para que não lhe suceda algo pior. Ele estava repetindo o que o profeta Oséias profetizou para Jerusalém: arrepende-te, volta-te para o Senhor, volta-te ao Senhor e Ele lhe perdoará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. São um dos textos mais bonitos que demonstram amor. Você vai encontrar nas Escrituras. Eu sugiro que depois você leia todo o livro de Oséias na sua casa. A história é muito bonita, apesar do adultério, da infidelidade do povo. Ela mostra ali o amor de Deus para com o seu povo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós somos infiéis, queridos, somos adúlteros espiritualmente, praticamos a injustiça, não queremos fazer muitas vezes o bem, como diz o apóstolo Paulo. Queremos posar de noiva ataviada, como os fariseus, de noiva enfeitada. Quando Deus inicia uma nova aliança através de Jesus Cristo, Ele compra a sua noiva por um alto preço. Alguém que já era infiel, Ele compra. Eu queria que você acompanhasse comigo aí no capítulo 3. Disse o Senhor: vá outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, com 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse:
tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal. E depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Nós vemos aqui nesse texto que aquela mulher foi comprada, que teve um valor que foi pago ali por Oséias. E não era uma mulher que normalmente os homens procurassem para se casar. Era uma mulher adúltera. E isso me faz lembrar Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O preço que Jesus pagou. Ele pagou, sendo nós ainda pecadores, impuros, como esta mulher no texto, essa noiva que foi buscada ali por Oséias. A esperança aqui é que essa noiva reconheça a sua condição, reconheça que está sendo lhe dada ali uma oportunidade de ser alguém honrado, de ser esposa de um só marido. Mas muitos perdem essa oportunidade. Muitos têm se prostituído com o mundo. Queridos, Jesus está voltando e ele vai buscar a sua noiva para desposar. Mas se esta estiver na prostituição, como a primeira, a esposa, será deixada. Como um noivado, o casamento ainda não se consumou. Mas depende mais aqui da noiva do que do noivo. Porque a parte do noivo já foi feita. O dote já foi pago. E esse dote pago é garantia que o noivo vai retornar para buscar o que é seu por direito. O sangue de Jesus é a testemunha da sua volta. Por isso que eu falei ali sobre os elementos da ceia. Quando nós participamos, nós estamos testemunhando que o Senhor Jesus voltará. Nós estamos testemunhando que estamos nos guardando, nos consagrando, buscando santidade, buscando sermos puros para a sua volta, como a noiva deve ser. No texto, nós vemos que ele fala com aquela mulher: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim também esperarei por ti. No verso 4 do capítulo 3, Deus fala que os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, numa referência a esse período de espera e de consagração em que nós vivemos. Nós estamos aguardando, esperando a volta de Cristo. Também diz que os filhos de Israel buscarão ao Senhor seu Deus nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Nós temos vivido dias terríveis com essa pandemia mundial. Muitas pessoas estão se aproximando de Deus tremendo, de medo. Estão buscando a Deus. Eu vi algumas reportagens
algumas pesquisas mostrando que cresceu muito o número de pessoas que passaram a se interessar com assuntos religiosos, começaram a buscar livros relacionados com religião, começaram a ler mais a Bíblia, começaram a orar, coisa que não fazia muito tempo. Talvez você, eu, se fizermos um levantamento do tempo que nós gastávamos com oração, com jejum, há um tempo atrás, você vai ver que nós fazemos parte dessa pesquisa também. Muitos estão buscando ao Senhor hoje nessa condição. Estão com medo, estão assustados, pois reconhecem que os últimos dias que antecedem a volta do noivo estão para se cumprir. No verso 6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Lá no capítulo 4, verso 6, capítulo 4. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Será que você tem buscado esse entendimento? Será que você tem procurado esse discernimento de conhecer a palavra do Senhor? A mensagem aqui ela é claramente dirigida a sacerdotes, às pessoas que deveriam comunicar também as verdades espirituais do Senhor Deus e não fazem. E são também advertidos. Mais à frente nós vemos: porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Há muitas pessoas que querem servir ao Senhor, mas não querem ter conhecimento, não querem se aproximar, não querem ter intimidade, não querem conhecer o Senhor, não querem estudar a sua palavra, não querem gastar tempo com intimidade, com oração. A mensagem aqui é bem clara. Sem esse conhecimento, sem essa intimidade, não há como sermos sacerdotes. Não há como comunicarmos as verdades de Deus se elas não são verdades na nossa vida. Queridos, o período de noivado está se esgotando. As bodas estão se aproximando. Jesus muitas vezes usou metáforas sobre casamento para se referir à união com a igreja. Talvez a mais conhecida pelos irmãos seja a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, de 1 a 13. Ou talvez a do banquete de bodas, de casamento, em Mateus 22, de 1 a 14. Jesus muitas vezes se refere a esses compromissos de casamento e de noivado, para mostrar que o compromisso que nós temos com Ele é um compromisso verdadeiro. Não é um compromisso qualquer. Não é simplesmente ficar, como muitas pessoas ficam hoje em dia, né? Não é nem namoro mais, é ficar. E tem crente que quer ficar espiritualmente, né? Com Deus. E, como diz o meu amigo, o pastor Marinho vai acabar ficando no dia que ele voltar para buscar a sua noiva. Se nós não nos arrependermos, como o profeta pede e adverte para a primeira esposa, seremos deixados e sofreremos juízo pior do que aquela mulher adúltera dos evangelhos. Quando Jesus fala do princípio das dores, lá em Mateus, ele está falando para a sua primeira esposa, Israel, que vai ser deixada para juízo naqueles dias. Dias em que ele estará em núpcias com a sua noiva, uma grande festa, que a maioria dos estudiosos e teólogos diz ser 7 anos. Geralmente um casamento judaico era um casamento de 7 dias, era 7 dias de festas.
O período da tribulação e da grande tribulação vai ser um período de 7 anos. Período esse em que as pessoas vão estar sofrendo extremo juízo de Deus aqui na terra, mas a noiva do Cordeiro estará com o Cordeiro em núpcias, um banquete que vai durar 7 anos. Aqui nós vemos também uma simbologia muito grande com o casamento. Qual deles você quer participar? Do período de juízo aqui na terra ou do período de bodas com o Cordeiro? As pessoas estão brincando, queridos, com a misericórdia de Deus. As pessoas se esquecem das suas palavras, em que ele afirma que ele vai voltar em um dia e uma hora em que ninguém sabe. Vai ser uma surpresa. Como será que ele vai encontrar a sua noiva? Quando nós queremos dar um flagrante, será que nós anunciamos a nossa chegada ou chegamos de surpresa? A vinda do Filho do Homem vai ser assim, de surpresa. Assim será a volta do noivo para encontrar a sua noiva. No verso 15, do capítulo 5 de Oséias. E também o verso 1 a 3 do capítulo 6, o Senhor adverte sobre uma conversão falsa. Diz o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias os revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós com chuva, chuva seródia que rega toda a terra. Jesus está voltando, mas ele espera encontrar uma noiva digna. Uma noiva que ele comprou com seu sangue. Alto preço foi pago. E esse tempo tem que ser abreviado, queridos. Sinais e mais sinais estão acontecendo, como aqueles descritos no Evangelho de Mateus e também no Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são arautos que vão anunciar esse juízo, que esse juízo está próximo. Em breve será tocada a trombeta, que vai anunciar a chegada do noivo e o início desse juízo. É a última oportunidade da noiva se preparar antes que o noivo a busque. Queridos, quantas vezes nós nos voltamos a Deus quando nós estamos bem, quando os nossos celeiros estão cheios, quando o nosso emprego é um emprego abastado, quando tudo nos vai bem? Poucas vezes. Muitas vezes Deus tem que dar uma sacudida no seu povo. E tudo o que está acontecendo no mundo, inclusive essa pandemia, eu creio que é um alerta do Senhor para a sua noiva, para a igreja, para que ela se prepare, porque o dia da volta do noivo está próximo. Nós vemos aí um mundo que dá nojo, tanta maldade, promiscuidade, infidelidade, podridão. As pessoas não se preocupam com ninguém.
Assim como na história de Oséias, nós estamos sendo objeto, alvo de misericórdia, de amor do Senhor. Quando nós vemos os capítulos posteriores a esse capítulo 3, nós notamos que o discurso do profeta se centraliza na mulher adúltera, na esposa adúltera e na sua infidelidade, e juntamente com o juízo que vai ser destinado a ela. Não se engane. Deus é misericórdia, queridos, mas também é justiça. E Ele não vai permitir que a sua noiva seja impura. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Por isso, se prepare, se apresente adequadamente com vestes nupciais, com atavios, com adornos de justiça e de fidelidade, quando o noivo chegar. Dentro dessa perspectiva, a igreja hoje vive essas duas personagens aqui do livro de Oséias. A esposa da antiga aliança e a noiva da nova aliança. Uma passível de juízo e outra prestes a ser desposada. Qual das duas você está, querido? Qual das duas você se enquadra? Qual delas você é? Que o Senhor guarde a sua vida e o seu coração. Que você medite nessas palavras, que você busque aqui no livro de Oséias um entendimento, um discernimento sobre as verdades espirituais que ele traz para a noiva nesses últimos dias. E que você, juntamente com a sua casa, com a sua família, seja achado fiel no dia da volta do Senhor. Amém? Feche os seus olhos por um momento. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos amou de forma tal, ó Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um alto preço foi pago ali, ó Deus. O dote foi pago, ó Deus. E a noiva, ó Deus, espera o retorno do noivo, do Cordeiro, Senhor. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, possa estar trabalhando nos nossos corações, ó Deus, de forma tal que nós possamos ser vigilantes, como aquelas virgens prudentes, ó Pai, com as nossas lâmpadas cheias do óleo do Espírito, aguardando o retorno do Messias, aguardando o retorno do noivo. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, trabalhando essa palavra, ó Deus, no coração de cada um, ó Deus, que ouve aqui, seja aqui nesse tempo, seja através dessa gravação, dessa mensagem, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando esses lares, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa. Amém. Pastor Mário.